E aí, pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Mais uma aula do Contraturno Digital no ar. Essa é a aula 11, mas essa é a primeira aula de Geografia. Eu sou o professor Jefferson Oliveira, sejam todos bem-vindos. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre um tema aí que é muito importante, que é a tal da globalização, né? E aí, o mundo ficou menor, será? Nessa aula de hoje nós vamos ver essa questão dessa aproximação das pessoas, das informações, a diminuição das distâncias e tudo relacionado a esse tema que está presente aí no nosso dia a dia, certo? Vamos começar então verificando essas imagens que estão aparecendo aí na tela. Tem um rapaz aí, né, consumindo um lanche de uma marca muito famosa e tem também essas crianças aí que estão aparecendo, né, consumindo aí alguma coisa pelo celular. E aí? Esse próprio termo globalização, você já ouviu falar, né? De que forma essas imagens que vocês acabaram de ver estão relacionadas com a questão da globalização no nosso dia a dia, né? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, essa questão do mundo globalizado, essa presença dessas características aí de forma intensa no nosso dia a dia, ok? A aula de hoje sobre globalização. Pessoal, o termo globalização, vem comigo, o termo globalização, ele é conhecido, né, como um processo de integração econômica, integração social, política, né, tudo isso ocorrendo de maneira intensa no mundo todo, né? Esse processo todo, pessoal, ele vem acontecendo de maneira intensa, mas foi muito mais forte após o período da terceira revolução industrial, né? Final da Segunda Guerra Mundial. Mas ele já é bem mais antigo, né? Desde o período ali, ó, das grandes navegações, quando essas tecnologias de transporte e também de comunicação, elas foram ficando cada vez mais intensas, evoluindo aí, ó, cada vez mais, ficando aí cada vez mais rápidas e presentes no nosso dia a dia, não é? E é exatamente por isso, essa evolução toda que aconteceu ao longo do tempo, que a gente pode dizer que o mundo ficou cada vez menor, né? Afinal de contas, pessoal, praticamente todos os lugares do mundo todo estão conectados pelas chamadas redes, as conhecidas redes. São elas que permitem, pessoal, os denominados fluxos. São os fluxos de pessoas, de informações, de mercadorias que estão presentes aí no nosso dia a dia o tempo todo. A gente nem percebe, mas esses fluxos eles estão presentes aí o tempo todo na economia mundial. Seja pelos transportes das pessoas que vão viajar a trabalho, ou mesmo por turismo, ou até mesmo aquela mercadoria que a gente compra pela internet e vem pelas transportadoras, ou de uma outra cidade, de outro estado, ou até mesmo de outros países, né? Aquela compra que a gente faz pela internet, por algum site aí que a gente gosta, tudo isso utiliza as redes, que é onde essas conexões estão cada vez mais fortes, principalmente em quem mora nas grandes cidades. É exatamente a lógica de muitas empresas que acabam se beneficiando dessas redes exatamente para se promover e garantir cada vez mais lucros, né, pessoal? Vamos ver esse exemplo que está aparecendo na tela de vocês, que é uma empresa de eletroeletrônicos, informática, muito famosa, que é a Samsung. Ela é uma empresa que é lá da Coreia do Sul e ela tem várias filiais, ela produz as suas mercadorias em várias filiais no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Na cidade de Manaus, por exemplo, existe uma fábrica da Samsung, que é uma multinacional sul-coreana, que está presente no Brasil, produzindo mercadorias em Manaus, capital do Amazonas, e distribuindo essas mercadorias para o Brasil todo e também para outras partes aí. Então essa é a lógica das chamadas multinacionais, elas que representam uma influência econômica e cultural muito grande em várias partes do mundo, praticamente ao mesmo tempo. O lançamento mais moderno dessa empresa, que é lá da Coreia do Sul, todo mundo acaba ficando sabendo em questão de minutos. Pessoal, aquela notícia de uma grande descoberta, de uma inovação científica que aconteceu em outro país, ou até mesmo aquela música nova que foi lançada por aquele artista famoso, que toca no mundo todo, ela fica conhecida por muitas pessoas ao mesmo tempo de maneira muito rápida, principalmente por conta da questão das redes de comunicação, né? E todas as pessoas aí, no mundo todo, recebem as informações, as obras culturais, né? Tudo isso a partir
dos equipamentos de comunicação, televisão, as redes de computadores, os smartphones, os outros, que permitem com que as pessoas compartilhem essas informações de maneira cada vez mais rápida. Vamos dar uma olhada agora nesse gráfico, que vocês vão verificar agora os maiores usuários de internet no ano de 2012. Esse ranking aí mostra os países que têm ali uma relevância de quantidade de pessoas que estão conectadas à internet em cada país. A gente observa que os Estados Unidos, claro, países desenvolvidos têm uma quantidade de pessoas com acesso à internet muito grande, né? Mais de 80%. O Brasil ele fica ali, né? Naquela faixa de 70%, quase 80% de pessoas que estão presentes, e temos muitos outros países onde a grande maioria das pessoas estão com esse acesso, então a informação chega de maneira muito rápida, né? É muita gente se atualizando com informações aí, com culturas, com valores de outros lugares do mundo, que a gente acaba verificando que ocorre uma chamada mundialização dos hábitos de consumo. É o acesso global aos mesmos programas de TV, às mesmas informações dos portais de notícias, como a gente verificou, e até mesmo eventos compartilhados pelas redes de comunicação, pelos canais de TV, pelo streaming e tudo mais, formando o que a gente chama de aldeia global, né? Com muitas pessoas de realidades diferentes consumindo, compartilhando os mesmos produtos. E são muitos exemplos dessa situação da mundialização que a gente consegue verificar junto com vocês, né? Os eventos, cinema, eventos esportivos, né? Que presentes aí o tempo todo mundo assiste, show, quanto de live que a gente não assistiu por aí, né? Tudo isso acontece e a gente consegue compartilhar ao mesmo tempo valores, inclusive coisas que acontecem fora daqui, principalmente dos Estados Unidos. É o chamado American Way of Life, né, ou estilo de vida americano, que tem sido bastante difundido aí no mundo todo, que fica causando, né, essa chamada mundialização dos hábitos de consumo, tanto na publicidade, no cinema, na TV, na música e até na alimentação, aí, como vocês estão vendo, né? Shopping centers, cadeias de fast food, roupa de personagem famoso que aparece lá no filme, tudo isso acaba fazendo com que a gente se acostume a uma rotina, um estilo de vida que pode não ser o nosso, né? Só essas palavras em inglês que eu acabei de falar para vocês aqui já mostram para a gente que esse idioma já faz referência, né, o de inglês americano, a essa verdadeira influência que existe no nosso dia a dia, chamada indústria cultural, né? Pessoal, as redes de comunicação, elas, juntamente com os fluxos que ocorrem aí o tempo todo, e ficam presentes aí o tempo todo, eles acabam interferindo até na política, causando o que se batizou aí da chamada cidadania global, que também é um tema muito importante, foi inclusive, né, o que aconteceu na chamada Primavera Árabe, as manifestações aí da Primavera Árabe, lá no começo da década de 2010, né? O uso das redes sociais como o Twitter fez com que muitos manifestantes, muitas pessoas do norte da África e do Oriente Médio se manifestassem contra os governos, contra as ditaduras que existiam por lá até então, né? Isso acabou sendo muito importante lá para eles. A gente sabe muito bem que as manifestações políticas nas redes sociais, elas, né, já causaram mudanças aí até no processo eleitoral, né? Causaram aí diversas discussões, diversos problemas, até mesmo com relação a essa luta contra as chamadas fake news, né? Ou informações falsas, ou como são mais conhecidas mesmo, né? Essas chamadas fake news, as informações falsas, são mais conhecidas como mentira, né, gente? Mas essa questão aí, né, é outra história, né? Deixa pra lá, vamos seguir em frente aqui, né? O que importa, gente, é que a opinião hoje em dia, ela é muito compartilhada de maneira assim muito rápida com outras pessoas ao mesmo tempo, né? E isso acaba facilitando o uso das redes sociais, chegando a muito mais pessoas em geral. Olha aí esse exemplo dessa rede social que está falando aí sobre uma notícia sobre a vacinação em determinado lugar. E tem aí um monte de comentário, né? Um monte de gente falando que é favorável à vacina e tudo mais. E tem gente aí que é
contrário, né? Tem gente aí que não concorda, não quer saber de nada de vacina e tudo mais. Então, essas opiniões as pessoas acabam compartilhando, mesmo indo contra fatores ali que já são estabelecidos, como é o caso da ciência, né? Esse é só um dos exemplos, né? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí também que está relacionado com a informação. É claro que a gente não pode esquecer que coisas como acesso à internet, computadores, smartphones, é só para quem tem dinheiro, né? O que mostra que uma globalização assim é cada vez mais presente, só que bastante desigual. Olha aí, ó, todo mundo tem, mas tem gente ali que não tem acesso, né? Como dizem por aí, inclusive, né? Informação, meu povo. Informação é poder, né? Quem tem, tem. Quem consegue acesso, se dá bem. Quem não tem dinheiro para isso. É uma das características da globalização bastante negativas, inclusive, né? Quando a gente verifica ali que é só para quem pode ter, né? Pessoal, agora, aquelas imagens lá do começo da aula fazem mais sentido para você, não fazem? Essa presença aí, né, dos produtos na nossa vida, coisas importadas, caras e tudo mais, né? Não é apenas um produto que está na moda, né, um serviço legal e tudo mais, é realmente a presença de grandes corporações, grandes empresas, cada vez mais presentes ali no dia a dia das pessoas, empresas principalmente dos Estados Unidos, né, que ficam moldando aí o nosso dia a dia e o nosso estilo de vida. Pessoal, essa foi a nossa aula do Contraturno Digital de Geografia de hoje. Vamos agora para o nosso Aplicando. Vamos lá, pessoal, esse é o Aplicando da aula de Geografia de hoje sobre globalização. Vamos dar uma olhada nessa questão aí que está relacionada, né, com a aula de hoje. Uma questão de vestibular editada aí para vocês. Sobre a economia globalizada, é incorreto afirmar que, e nós temos 5 frases, uma delas está errada. Letra A, reduziu muito as diferenças econômicas entre os países. Letra B, possibilitou a mundialização de hábitos dos lugares pelo mundo. Letra C, não anulou os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. A letra D, tá aí, permitiu com que diversas comunidades pudessem utilizar tecnologias de outros países. Ou letra E, facilitou o comércio entre países. Essas 5 frases, pessoal, falam sobre a economia globalizada, sobre a questão da globalização e tudo mais, só que uma delas está incorreta. Vamos dar uma olhada então? Vamos logo para o gabarito, vamos verificar qual é a resposta que está incorreta aí, né? Dessas 5 frases que estão aparecendo aí para vocês, a que é a incorreta é a letra A, né? Reduziu muito as diferenças econômicas entre os países. A gente sabe muito bem que a globalização ela é reflexo direto, né, do sistema capitalista, onde o lucro é muito importante. Falamos sobre a questão das multinacionais, demos um exemplo aqui, né? E a gente sabe muito bem que, falamos inclusive no finalzinho da aula, né, que a questão do acesso a essas modernidades todas, a questão de tecnologias de informação, transporte e tudo mais, é só para quem tem dinheiro, né? Verificamos aí. Então a questão da desigualdade entre os países, entre as pessoas, ela ainda existe, mesmo em um mundo globalizado, porque está diretamente relacionado ao dinheiro, né? Ao acesso ao dinheiro. A letra B, gente, ela está correta, fala informações aí certas, e da mesma forma, a letra C, a D e a E também trazem informações que estão relacionadas aí com o que nós vimos ao longo da nossa aula e também, né, os materiais que vocês estudam aí sobre globalização, porque afinal de contas, a gente já vivencia, né, esse processo o tempo todo. Faça esse exercício aí, né? Verifique o que tem aí ao seu redor, né, que são coisas que são de empresas de outros países. Vai ser um exercício muito interessante aí para vocês. Vamos finalizar a aula de hoje com as considerações finais. Pessoal, nessa aula do Contraturno de hoje, primeira aula de Geografia, verificamos sobre esse termo aí que é muito importante, né? A tal da globalização, o quanto que ela está presente no nosso dia a dia, inclusive influenciando, né, com essas empresas, com as multinacionais, com a propaganda e tudo mais, com as redes de comunicação e transporte também, acabam influenciando o nosso estilo de vida, né, a partir da chamada mundialização dos hábitos de consumo, esse compartilhamento de informações, de valores, de preferências por pessoas de culturas diferentes no mundo todo.
E também verificamos que essa facilidade no acesso à informação, por exemplo, acaba formando uma chamada cidadania global, que é o compartilhamento também de opiniões de caráter político entre as pessoas e acaba gerando também vários conflitos aí para o bem ou para o mal. Os exemplos são vários por aí. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o processo de globalização e hábitos de consumo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Muito obrigado aí pela participação de todos. Verifiquem aí o caderno digital lá, verifiquem os materiais direitinho aí do contraturno. Até a próxima. Tudo de bom e bons estudos.